Em 1950, a expectativa de vida dos Estados Unidos era de 68,1 anos, enquanto o seu vizinho ao norte, o Canadá, era de 68,2. É uma diferença de 0,1 anos, ou seja, 36 dias, menos de 1%. E claro, por que seria maior? Ambos faziam parte do mesmo continente, foram colonizados pelo Reino Unido, falavam a mesma língua e possuíam culturas semelhantes. A expectativa de vida nas décadas anteriores também foi bem semelhante. Porém, a partir dos anos 50, a expectativa de vida do Canadá começou a subir de forma mais rápida do que nos Estados Unidos. Por quê? Em 1956, o Canadá aprovou uma lei que criou um Plano de Saúde Público Federal. Em 1984, foi promulgado o Canada Health Act, que consolidou o sistema de saúde público no país. Desde então, a diferença na expectativa de vida nos dois países só aumentou. Em 2019, a expectativa de vida estadunidense era de 79,1 anos, enquanto a do Canadá já chegava a de 82,4 anos, uma diferença de 3 anos. Mas o coronavírus fez questão de deixar claro a diferença que faz o sistema público de saúde. Em 2021, a expectativa de vida do Canadá era de 82,7 anos de idade, enquanto a dos Estados Unidos caiu para 77,2 anos. Em 1950, um canadense vivia 36 dias a mais que um americano. Hoje, ele vive 5 anos e 6 meses a mais. A diferença aumentou em 50 vezes. Apesar de ser uma superpotência global e ter o maior PIB do mundo, os Estados Unidos possuem problemas sociais seríssimos. Em todos os índices, como pobreza, saúde, educação e segurança, os norte-americanos se destacam negativamente entre os países desenvolvidos. Nesse vídeo, trarei o questionamento: os Estados Unidos são realmente desenvolvidos? Olhando para esse mapa, vemos os países comumente considerados desenvolvidos. É com certeza um tema debatível, especialmente para alguns países, como o do leste europeu. Esse mapa se baseia em um relatório do FMI de 2022, mas mesmo assim possui alguns pontos interessantes. Por exemplo, países como Emirados Árabes Unidos ainda não aparecem na lista dos desenvolvidos, apesar de possuir um IDH de 937, maior do que o IDH do próprio Canadá. Bom, mas voltando no ponto. Sim, eu sei que é um consenso que os Estados Unidos são um país desenvolvido, porém, o objetivo desse vídeo é trazer alguns pontos que provoquem essa ideia. Irei comparar algumas métricas socioeconômicas dos Estados Unidos, trazendo uma análise entre os resultados e evidenciando os profundos problemas sociais desse país. Os Estados Unidos têm o maior PIB do mundo. Per capita, eles não ficam tão atrás. O país é o 6º mais rico do mundo. Mas, mesmo com tanto dinheiro, eles possuem um elevado índice de pobreza. Isso é explicado pela concentração de riqueza, falta de regulamentações e poucos programas sociais de transferência de renda geram esse cenário. Os Estados Unidos ocupam o primeiro lugar no índice de pobreza de renda relativa usado pela OCDE. Essa medida considera pobres as pessoas que vivem com menos da metade da renda nacional. Seguindo essa definição, a pobreza de renda relativa nos Estados Unidos atinge 17,8%, enquanto a média da OCDE é de 11,7%. Quando falamos de extrema pobreza, os Estados Unidos também se saem muito mal. Sua pobreza extrema, ou seja, pessoas que vivem com menos de $70 ao mês, é de 1,25%. São mais de 3 milhões de pessoas nessa condição. E por que os Estados Unidos destoam tanto da Europa e até de seu vizinho, o Canadá, a ausência de programas sociais? Enquanto a Europa viu emergir um robusto estado de bem-estar social durante o século XX, os Estados Unidos ficaram estagnados. Diversos programas sociais e de habitação tiveram um papel fundamental na erradicação da pobreza nos países desenvolvidos. Contudo, projetos de transferência de renda e ajuda aos mais pobres são muito mais escassos nos Estados Unidos.
O cidadão europeu mediano usufrui de uma série de auxílios que os norte-americanos simplesmente não têm, especialmente as classes sociais mais vulneráveis do país, como negros e latinos. A segurança pública é mais um problema seríssimo na sociedade norte-americana. Apesar de ter um sistema público de segurança, como todo país, a polícia tem sérios problemas nos Estados Unidos. A violência policial é um problema alarmante. A polícia do Canadá, por exemplo, tem uma média de 25 tiroteios fatais por ano. Na Califórnia, um estado apenas 10% mais populoso que o Canadá, a polícia matou a tiros 72 pessoas em apenas 5 meses. A polícia dos Estados Unidos mata a tiros mais pessoas em um mês do que a polícia da Austrália relatou durante os últimos 20 anos. Na Europa, a diferença é ainda maior. A brutalidade policial americana ficou totalmente exposta em vários casos, e especialmente em cunho racial. A violência vai além do âmbito policial. Os Estados Unidos têm pelo menos 3 vezes mais homicídios que a média dos países desenvolvidos. Esses homicídios, inclusive, se assemelham muito mais a países violentos latino-americanos. A falta de regulamentação e conscientização social da compra e uso de armas faz com que os Estados Unidos estejam entre as sociedades com o maior número de mortes por armas de fogo. Quando comparado com outros países desenvolvidos, os dados são alarmantes. A maioria dos cidadãos americanos não desfrutam da tranquilidade e segurança presente nos outros países desenvolvidos. Além de tudo isso, os Estados Unidos também realizam uma prática proibida em vários países desenvolvidos, a privatização das prisões. Esse ramo se mostrou extremamente lucrativo. Entre 1999 e 2010, o número de prisioneiros mantidos nas instituições particulares cresceu 80% no país, enquanto a população carcerária geral cresceu apenas 18%. Porém, nas prisões privadas foram relatados altos encarceramentos de imigrantes e negros, fuga de detentos, violência no cumprimento da pena, reincidência dos criminosos e até mesmo o financiamento de campanhas políticas. A exigência de uma lotação mínima é uma das grandes polêmicas. Por contrato, as cadeias privadas norte-americanas precisam preencher de 80% a 100% das vagas. Ou seja, a alta criminalidade é um bom negócio para as prisões privadas. Na prática, isso fez com que os Estados Unidos se tornassem o país com a maior população carcerária do mundo, destoando muito dos países desenvolvidos. Aqui está possivelmente o pior problema dessa lista. A saúde é um direito básico em todos os países desenvolvidos. Nos Estados Unidos a situação é diferente. Lobbies de empresas privadas controlam o sistema de saúde, o que torna ele extremamente caro e inacessível para boa parte da população. Uma viagem de ambulância nos Estados Unidos pode custar centenas ou até milhares de dólares. Por isso, alguns cidadãos norte-americanos têm que se submeter a irem de Uber até o hospital. Enquanto na Europa, como no Reino Unido, França ou Alemanha, as ambulâncias são gratuitas e com rápido atendimento. Nos Estados Unidos, o sistema é baseado em seguros privados, resultando em altos custos para consultas e medicamentos. Em contraste, os outros países desenvolvidos oferecem cuidados médicos essenciais financiados por sistemas públicos de saúde. Isso cria barreiras significativas ao acesso da saúde nos Estados Unidos, especialmente para aqueles sem seguro ou com coberturas limitadas. E claro, comparando com os países ricos, os Estados Unidos se destaca negativamente. Até mesmo direitos que são considerados básicos, como maternidade paga, não existe nesse país, algo que é presente até em países mais pobres. Em expectativa de vida, os norte-americanos também aparecem entre os piores dos desenvolvidos. Quando comparamos a mortalidade infantil, a situação continua complicada. Comparando aos desenvolvidos, vemos que há uma clara distância. Inclusive, a mortalidade infantil é quase o dobro em bebês negros do que em bebês brancos. Os dados da saúde nos Estados Unidos assustam e até parecem de um país em desenvolvimento. Apesar dos Estados Unidos apresentarem certos tratamentos médicos inovadores e sofisticados, eles não são de acesso para a sua população. Muitos estrangeiros vão para os Estados Unidos se tratarem, mas sua própria população não tem acesso a esses serviços e muitos acabam se endividando para conseguirem um atendimento digno.
Estados Unidos são sede de dezenas das melhores universidades do mundo, mas isso não significa que a formação média dos americanos esteja à altura desses centros de excelência. De acordo com um estudo realizado entre os países membros da OCDE, o país teve uma performance considerada medíocre. Em um dos indicadores mais usados no âmbito internacional para comparar o rendimento escolar entre países, a avaliação PISA, os Estados Unidos não aparecem bem posicionados. O país é o sétimo entre aqueles com o pior resultado. Em alguns casos, o desempenho dos estudantes americanos chega a figurar 2 ou 3 anos atrás de seus pares de outros países. A desigualdade se evidencia novamente. Os Estados Unidos têm programas de ensino altamente eficazes, mas que alcançam poucos alunos. Existem escolas que se destacam pela excelência, mas não representam a grande maioria do país e só a classe mais rica tem acesso. A educação pública americana é extremamente inferior à dos outros países desenvolvidos. Enquanto na Europa, Canadá e Austrália o ensino público fica um pouco atrás do privado, nos Estados Unidos essa diferença é gigante. O financiamento da educação nos Estados Unidos varia significativamente de estado para estado e resulta em disparidades de recursos entre escolas de diferentes áreas socioeconômicas. A maioria dos países desenvolvidos investem em uma porcentagem maior do PIB em educação do que os Estados Unidos. Por exemplo, Finlândia e Noruega investem mais de 6% do PIB, enquanto os Estados Unidos investem cerca de 3%. Esse investimento adicional geralmente se traduz em melhores instalações escolares, materiais educacionais e suporte aos professores. Inclusive, o salário dos professores nos Estados Unidos da rede pública é bem menor quando comparado à média europeia. O resto dos países desenvolvidos valorizam a educação e investem na formação e no desenvolvimento profissional contínuo dos professores. Isso inclui programas robustos de planos de carreira que os Estados Unidos não têm. Como ficou claro, os Estados Unidos possuem riqueza. Eles possuem uma saúde de qualidade, possuem uma alta segurança, possuem uma educação boa, mas a pergunta é, para quem? Quem tem acesso a esses serviços? A sociedade norte-americana se demonstra altamente desequilibrada. Enquanto alguns têm muito, outros têm quase nada. Justamente a falta de regulamentação e a atuação do Estado em sua forma mais básica levou a isso. Enquanto boa parte da Europa, Canadá, Austrália e Nova Zelândia detêm sociedades que combinam o mercado e o Estado de forma equilibrada, os Estados Unidos não faz o mesmo. Isso acarreta em problemas seríssimos que inclusive têm origens institucionais que vêm da colonização dos Estados Unidos. Ela foi um modelo híbrido entre exploração e povoamento. Por isso, existe essa dicotomia gigantesca na sociedade americana, diferente das outras ex-colônias como o Canadá e a Austrália. De qualquer forma, esse foi apenas um exercício, uma provocação. Naturalmente, as instituições como a OCDE e o FMI vão continuar considerando os Estados Unidos como um país desenvolvido. Contudo, isso não muda o fato de ser uma sociedade extremamente desigual, com gravíssimos problemas sociais que parecem que não vão embora tão cedo. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor deixe o like e se inscreva no canal. Mas é isso, valeu!